Olá, bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho das considerações do desafio 7, que está chegando aí para essa próxima semana, e falar um pouquinho também sobre o desafio 6, né, que foi um enigma bastante complexo, porém não impossível. É isso aí, a gente já começou a gincana esses dias e a gente já está indo para o desafio 7. Muito rápido, passa tudo muito rápido, né? Antes de começar, antes de apresentar o desafio 7 para vocês, é isso então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o desafio 6. Desafio 6 que foi polêmico, a gente colocou aí uma pitada de complexidade, né? Como a gente disse, é um desafio de lógica, envolvia medidas de comprimento, mas sendo um desafio de lógica, ele não envolvia nenhum grande procedimento matemático, ele envolvia muito mais a capacidade de leitura, de compreensão das informações que eram relevantes no problema, e nós começamos a receber os materiais, né, dos alunos, de resolução dos alunos. Normalmente esses desafios começam a chegar para a gente na quarta-feira, começa chegando devagarzinho, né, e aí a gente recebe um grande volume de materiais entre quinta e sexta-feira. Então, nós começamos a receber aí alguns desafios resolvidos, começamos a analisar, e a gente trouxe alguns aqui para comentar com vocês, né, embora seja um desafio complexo, a gente percebe que os alunos buscam as estratégias mais variadas para resolver, e a gente, lógico, considera que a gente está trabalhando em um período remoto, que é muito mais difícil fazer essas intervenções, né? A gente considera tudo isso. A gente não tinha a ilusão de que todos os alunos responderiam o desafio, e nem era esse o objetivo. Né? A Gincana trabalha com um dos objetivos da Gincana é atender os alunos que têm maiores dificuldades, mas a gente também não pode esquecer dos alunos que já têm uma porção de conhecimentos desenvolvidos e que também precisam ser desafiados. Então, esse desafio, ele trazia, assim, essa pitada de complexidade, ele trazia algo diferente, né, diferente dos desafios anteriores, mas que, como a Vanessa disse, não eram desafios impossíveis, né. Bom, a gente vai mostrar aqui algumas resoluções que nós recebemos. Então, vamos começar aí pelo quarto ano, né? Era o desafio da baleia, que envolvia, a gente tinha algumas informações, né? Comprimento total aí da baleia de 15 metros, e ele trazia algumas informações que eram bem relevantes, que precisavam ser observadas pelos alunos. Então, que informações eram essas? Principalmente que a cabeça, se ela fosse mais comprida do que ela é, né? Então a gente está trabalhando aí com uma hipótese, né? Se ela fosse mais comprida do que ela realmente é, então eles teriam que duplicar o tamanho da cabeça, somar o tamanho da cauda, e essa soma ela seria equivalente ao tamanho do corpo. Então, essa era uma informação que era essencial para chegar na resposta correta, tá? Então, logo de cara, se a baleia tem 15 metros, o aluno já pode estimar partes da baleia. Ele já poderia trabalhar com uma estimativa, e levando o que em consideração? Que o corpo, ele é mais comprido que a cabeça e a cauda. A gente já parte para uma situação aí de lógica mesmo. Só de observar a baleia, a gente chega a essas conclusões. E levando em consideração essas outras informações que eu já falei, que eram relevantes, né? Duplicar o tamanho da cabeça, e a cabeça duplicada mais a cauda teria que ser equivalente ao corpo. Então, para chegar à resposta certa, isso era fundamental, considerar isso era fundamental. E, lógico, foi a maior dificuldade dos alunos, né? Considerar essas duas informações. Mas vamos ver aqui alguns materiais que a gente recebeu para ver como é que os alunos se saem. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha no vídeo da aluna Evelyn, da professora Cida Paixão, lá do Laurim, da quarto ano D, tá? Que já queria agradecer
todos os vídeos que a gente está recebendo, né? São vídeos que estão autorizados para circularem aqui nos nossos momentos de formação, mas agradecer todos os vídeos que estão chegando para a gente fica muito contente, inclusive de poder usar os vídeos dos próprios alunos nos momentos de discussão aqui da gente, né? Vamos dar uma olhadinha no vídeo e a gente conversa um pouquinho. Vamos lá. Olá, meu nome é Eve, aluna do quarto ano D da professora Cida Paixão, da Escola Lavinda Rodrigues Pereira Leite, e estou participando de uma gincana de matemática e a pergunta é: imagine uma baleia de 15 metros de comprimento. Sua cabeça é tão grande quanto sua cauda. Se a cabeça fosse 2 vezes mais comprida do que realmente é a cauda, e a cabeça junta seria tão comprida quanto o resto do corpo da baleia, ou seja, a parte que está entre a cauda e a cabeça. Pense e responda: qual é o comprimento de cada parte do corpo da baleia? Eu fiz uma estimativa aqui da minha baleia. A minha baleia, ela tem 3 metros, a cabeça dela. E a minha baleia tem a cauda, que é de 3 metros. Então, eu vou fazer os 3 metros da cabeça da baleia e 3 metros da cauda da baleia. Vai 3 mais 6, 3 mais 3 é 6. Eu vou pegar esse 6 aqui e vou fazer 6 mais 9, que é o metro do corpo, que vai dar 15, e é o tamanho da minha baleia. E esse foi meu cálculo. Bom, então, o que a aluna Evelyn faz? Né? Ela chega à resposta, ela dá a resposta correta, deixa eu voltar aqui. Então, ela informa a resposta correta, né? Ela considera o tamanho total da baleia, 15 metros, ela divide esse tamanho total por 3, né? De maneira muito coerente, ela faz isso, e ela chega à resposta correta. Porém, ela não menciona as informações que estavam no problema. O fato de não mencionar não quer dizer que ela não tenha levado em consideração, né? Então, ela não menciona a duplicação da cabeça e ela não menciona que a cabeça duplicada mais a cauda teria que equivaler ao corpo. Mas ela chega a uma resposta coerente, né? Talvez levando em consideração a proporção, só de observar, né, os comprimentos, mas ela não menciona. O fato de não mencionar não quer dizer que ela não saiba, ou que ela não tenha levado em consideração, né? Talvez a Evelyn tem aí muito mais conhecimento, informação a respeito aí desse problema do que ela demonstra no vídeo. Então, só com a intervenção ali, interagindo com a criança, perguntando como é que ela chegou, é que a gente poderia dizer isso, né? Aqui a gente assiste o vídeo e infere algumas coisas. Mas, assim, só o cuidado que ela tem em mostrar a explicação, em mostrar todas as partes, é muito, muito bacana de ver os alunos fazendo isso. Bom, um outro vídeo que chegou aqui para a gente, da aluna Sofia, lá do Diogo de Faria, professora Silvana, quarto ano D. Vamos dar uma olhadinha também no que a Sofia faz. Sofia Oliveira, sou da turma quarto ano D, professora Silvana, estudo na escola Dr. Diogo de Faria. Imagine uma baleia de 15 metros de comprimento, sua cabeça é tão grande quanto sua cauda. Se a cabeça fosse 2 vezes mais comprida do que realmente é, a cauda e a cabeça juntas seriam tão compridas quanto o resto do corpo da baleia, ou seja, a parte que está entre a cauda e a cabeça. Então, eu desenhei uma baleia e agora eu dividi ela em 3 partes. A da parte da cabeça, da parte
do corpo e da parte da cauda. E eu já sei que ela tem o corpo dela tem 15 metros. Então, para descobrir aqui, eu tenho que descobrir o meio da baleia. E para descobrir isso, eu tenho que descobrir a cabeça e a cauda, juntar para descobrir o meio. Então, primeiro, eu peguei 15 metros, que são o total da baleia aqui, ó, da baleia toda, e dividi por 3. E deu 5. Então, eu pensei, 5 metros. 5 metros é a cauda. Aí, agora eu tenho que descobrir a cabeça. Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz assim, ó. Cadê a conta aqui, ó? Aqui, ó. Eu peguei 5, né, que é o tamanho da cauda, e dividi por 2, que deu 2,5, que seria 2,5. Então, a baleia tem 2,5 na cabeça e 5 metros na cauda. Então, aí fiz a conta de mais daqui, ó, que deu, ó, 5 mais 2 dá 5 mais 2,5, que dá 7,5. Então, 7,5 aqui é o tamanho do corpo. Só que aí agora eu vou somar tudo para ver se dá 15 metros mesmo. Ó, eu somei 2,5, que é o tamanho da cabeça, 7,5, que é o tamanho do corpo, e 5 metros, que é o tamanho da cauda, que deu 15 metros. Então, esse foi o meu desafio de matemática. Tchau! A Sofia é muito interessante, né? O que a Sofia faz aí. Ela chega a uma resposta também muito coerente. Ela leva em consideração o tamanho total da baleia, divide, né, por 3, né, partes, o cabeça, corpo e cauda. Ela sabe que a cabeça e a cauda, elas juntas, somadas, equivaleriam ao tamanho do corpo. Ela deixa isso muito claro no vídeo. Então, ela já considera uma informação relevante que o problema apresentava. Ela faz os cálculos, mostra de maneira muito clara como ela faz esses cálculos de maneira correta. Só que tem um detalhe: ao invés dela duplicar o tamanho da cabeça, ela duplica o tamanho da cauda. Né? Eu achei muito, muito bacana o vídeo da Sofia, porque talvez ela tenha. Ela se equivoca ali, mas num momento ali, se a gente estivesse perto em sala de aula, olha, por que você está duplicando a cauda? O problema diz que o que é duplicado aqui é a cabeça. Se a cabeça fosse mais comprida, não a cauda, na hora ela perceberia isso. Exatamente. E ela já faria a correção, né? E também a gente infere, a gente assiste o vídeo e infere, a gente não está interagindo com ela para saber se ela só trocou o nome, né, na hora de fazer o vídeo. Mas, assim, o bacana é que ela consegue levar em consideração as principais informações do problema, né? O que deixa esse problema complexo é justamente essas duas informações, que a cabeça teria que ser duplicada, se ela fosse mais comprida do que ela é, e que a soma da cabeça duplicada com a cauda tem que equivaler ao corpo. Então, essa que é a pegada de complexidade e que alguns alunos percebem e outros não, tá? Mas tá valendo, eu acho que a gente tem recebido muitos vídeos muito bacanas e que mostram aí pra gente como é que os alunos interagem, né, com os problemas, com as situações problema. E aqui fica muito evidente, quando a gente discutiu lá na resolução de problemas os erros de natureza matemática e de natureza linguística, aqui eles puxam muito mais para a natureza linguística. São as informações, né, que fazem parte da comanda do problema que precisam ser levadas em consideração. Alguns alunos conseguem com mais facilidade, outros não, mas nada que a gente não pudesse interagir com os alunos e revisar, né? Bom, desafio do quinto ano. Quinto ano a gente tinha aí duas situações, né? E eles precisavam, considerando as informações que eles têm, responder qual é a altura da mesa. Então, aqui também, como a gente discutiu no outro vídeo, nas orientações de apoio, era fundamental perceber que
num desenho, o gato é levado em consideração, no outro não. A mesma coisa acontece com a tartaruga. Então, isso era determinante para pensar a resolução desse problema. E a gente vai observar que é justamente isso aqui, né? Que a gente tinha explorado no material de apoio. Então, quando a gente desconsidera o gato de baixo, a gente passa a ter uma outra visão para resolver isso. E era uma das maneiras de resolver, né? Colocando uma mesa em cima da outra. E agora a gente vai dar uma olhada como os alunos resolveram o desafio. A gente está trazendo aí alguns vídeos da aluna Vitória Cristine, lá do Força Aérea, professora Gilmara, do aluno Luiz Gustavo, lá do Laurinda, professora Valdete, a aluna Ana Luísa, professora Paloma, lá do Força Aérea, e Luiz Fernando também, lá do Força Aérea, professora Paloma, tá? Quinto A. Por que nós trouxemos todos esses vídeos? Porque eles trazem maneiras diferentes de resolver o problema, e nós achamos interessante para trazer aqui para vocês. Vamos dar uma olhada. Boa tarde, meu nome é Vitória Cristina, sou do 5º ano A, professora Gilmara, e hoje eu vou explicar como eu cheguei no resultado da atividade 6 da gincana de matemática. Sabendo que se uma mesa com um gato em cima tem 1,70 m e uma mesa com um gato embaixo tem 1,30 m, então temos que fazer a soma. Então eu fiz 1,70 m mais 1,30 m deu 3 metros, e esses 3 metros eu dividi por 2. que deu 1,50 m. Então, meu resultado foi que a altura da mesa é de 1,50 m. Oi, professora. Eu sou Luiz Gustavo Lima dos Santos. Sou do 5º ano F. Então, a gincana da matemática, né, o 6º desafio. Aí tá aqui, eu fiz esse exemplo aqui, ó. Aí tá aqui as duas ilustrações, igual da imagem, né? Só que eu fiz aqui no caderno. E tá aqui. Para representar as figuras, eu coloquei uma letra para cada figura. T de tartaruga para tartaruga, G de gato e M de mesa. Tá. De acordo com a ilustração, para a cabeça do gato, para a cabeça da tartaruga, tem 170 centímetros, ok. Mas tem um porém, eu vou deixar o número da tartaruga negativo. Então, como aqui tá menos, vai ficar menos, ok? Então, caiu. Agora vamos para a segunda ilustração. Aqui, mesma coisa, só que ao contrário. A tartaruga tá em cima e a tartaruga tá embaixo, ok? Então, vou deixar a tartaruga positivo, né? Mais, e o gato negativo. Tá bom. Juntando, então vamos às contas. Aqui. Na hora de fazer a conta, eu vou tirar o gato Vou ter, professora. Então, eu vou tirar o gato negativo, o gato positivo e o gato negativo. Aí depois eu vou tirar a tartaruga negativo e a tartaruga positivo. Tá, só sobrou 2 M's, os 2 M's de mesa. Sobra 2 aqui, 2 M's. E esses números, 170 mais 130 dá 300. 300 dividido por 2 dá 150. Então, é 1,5 metro o da mesa. Tá bom, professora? Obrigado. Bom dia, professora, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa, sou do 5º ano C da professora Paloma. E hoje estou aqui para explicar sobre o exercício da altura da mesa. Eu usei uma trena para medir a altura da minha mesa. Eu usei 2 objetos representando a altura do gato e da tartaruga. Na verdade, eu usei vários objetos com alturas diferentes. Eu somei 2 medidas
e dividir por 2, que é igual à altura da mesa. 130 centímetros mais 170 centímetros é igual a 300 centímetros. E 300 centímetros dividido por 2 é igual a 150, que é igual à altura da mesa. Conforme eu fiz medidas com vários objetos com alturas diferentes, eu cheguei à conclusão que somando as duas medidas e dividindo por 2, daria a altura da mesa. Eu espero que meu cálculo esteja certo. Um beijo e até a próxima. Meu nome é Luiz Fernando, sou do 5º ano C. No desafio das dicas de matemática dessa semana, eu tinha que analisar duas mesas. Na primeira mesa tinha um gato e uma tartaruga. Da cabeça do gato até o topo da tartaruga tinha 170 centímetros. Na segunda mesa tinha a tartaruga em cima e o gato embaixo. Do topo da tartaruga até a cabeça do gato tinha 130 centímetros. E a pergunta era, qual é a altura da mesa? E eu fiz assim. Eu juntei uma mesa em cima da outra e depois somei 170 centímetros mais 130 centímetros, que dá um total de 300 centímetros. E depois eu dividi em 2 e deu um total de 150 centímetros. Então a altura da mesa é 150 centímetros. Muito bacana, né? O que os alunos fazem. Eles vão além até do que a gente pensa, do que a gente prevê. Só para retomar um pouquinho, a aluna Vitória, lá do Força Aérea, o que ela faz, né? Ela percebe que a altura do gato ela é considerada numa mesa e na outra não. Então, o que ela faz? Ela invalida a informação, porque ela viu que ela não iria interferir no cálculo. E ela provavelmente deve ter pensado a mesma coisa para a tartaruga, embora ela não comente. Então, o que ela faz? Ela invalida a altura dos animais e trabalha com as medidas que restam, né? Então, ela soma os 170 com 130, chega a 300 e divide por 2 para chegar à altura de uma mesa só. Mas é interessante, porque ela não usa a estratégia de colocar uma mesa em cima da outra. Ela trabalha com as informações de uma outra maneira. O vídeo do Luiz Gustavo, ele já trabalha aí de uma outra maneira, ele usa uma equação. Achei muito legal. Muito bacana, né? Pode ser um conhecimento que o Luiz já tenha, pode ser um conhecimento que o Luiz pesquisou, né? É até muito interessante falar sobre isso. Como era um desafio mais complexo, o que os alunos fizeram? Os alunos foram pesquisar. E é muito interessante que quando eles mandam os vídeos, eles fazem questão de colocar que eles feito com pesquisa, porque eles querem deixar claro que eles tiveram algum tipo de ajuda, de auxílio, né? Que eles resolveram, mas resolveram com algum apoio. Então, eles querem deixar isso claro para a gente. Muito interessante. Eles até escrevem, né, em alguns desafios, né? Pesquisei na internet, pedi ajuda para minha mãe, para o meu pai. Então, é muito bacana, porque pode ser um conhecimento que o Luiz Gustavo já tenha, um conhecimento que ele pesquisou, um conhecimento que alguém da família trouxe, contribuiu e discutiu com ele. Fato é que ele constrói uma estratégia, ele invalida também a altura dos animais, porque ele percebe que não vai influenciar na altura da mesa, e soma as duas mesas e divide por 2 para achar a altura de uma. Muito bacana. A Ana Luísa, que eu achei fantástico também. A Ana Luísa usa a trena e ela fala que ela simula a situação do problema usando objetos de alturas diferentes. Que isso também não tinha passado pela minha cabeça, que os alunos pudessem fazer algo desse tipo. Mas ela simula, né, essa situação de algumas maneiras diferentes e, embora ela não diga, ela chega à conclusão de que a altura dos bichos não influenciaria. E aí ela trabalha também só com as medidas que ela tem. A gente vê lá na lousinha, no fundo, que ela soma os 170 com 130, divide por 2 e chega à altura da mesa, né? Achei fantástico.
E o Luiz Fernando usa a estratégia que a gente já tinha apresentado como uma estratégia possível. Ele sobrepõe as mesas, né, coloca uma mesa em cima da outra, e também percebe que a altura dos animais não influenciaria e trabalha da maneira que a gente tinha colocado aqui como uma possibilidade. Então, olha quantas maneiras diferentes de explorar esse desafio com os alunos, quanto conhecimento, né, esses alunos demonstram e quantas estratégias diferenciadas, né, como eles vão buscar estratégias diferentes para resolver isso. E eu acho que isso é que é válido, né? A gente não queria, de fato, o objetivo da gente não é que os alunos cheguem à resposta dos desafios, mas é o processo que leva os alunos a isso. Então, o quanto eles pensaram, o que pesquisaram, o que buscaram, o que consideraram. Então, eu acho que é isso que é válido numa situação como essa. E aqui a gente fecha a etapa 1 da nossa gincana. Agora a gente partiria para a etapa 2, onde os alunos trabalhariam em grupo, se estivessem em sala de aula. A gente não tem essa possibilidade agora, a gente já quebrou a cabeça aqui, pensando em como é que a gente faria alguma coisa diferente, mas é muito difícil, considerando esse período remoto. Então, a gente segue agora trabalhando com habilidades do terceiro bimestre, né? Então, tanto para o desafio do 4º ano como para o 5º, a gente já está considerando habilidades do terceiro bimestre, e a gente tem um outro dificultador aqui, né? Além dessa questão do período remoto. A gente também não está trabalhando com indicadores reais, né? Então, reais no sentido de que a AP, ela fornece muitos indicadores e ela vai guiando as nossas decisões ao longo do ano. Nós temos aí um resultado amostral da AP, dado a todo o contexto, é um resultado que não nos ajuda muito nesse momento. Então, não dá para perceber quais são as maiores dificuldades da rede agora, para que a gente tome decisões aqui, né? Talvez vocês aí em sala de aula tenham mais possibilidade de fazer isso, lógico, estão em contato com todos os alunos, né? A gente está recebendo uma parcela de vídeos que mostram para a gente como é que os alunos têm respondido, né, aos desafios, mas não é a totalidade, a gente está trabalhando com uma amostra. Então, sem indicadores, fica muito mais difícil de tomar as decisões por onde seguir, o que priorizar, né, etc. Então, o que a gente fez? A gente começa a olhar aí para as habilidades do terceiro bimestre e a gente continua seguindo aqui pelo caminho das unidades de comprimento, dentro do eixo grandezas e medidas. A gente vai até trabalhar com outras unidades, mas nesse desafio, a gente ainda segue por unidades de comprimento, até porque, pela vivência, pela experiência que a gente tem de outros anos, a gente sabe que é um assunto que gera muita dificuldade, não à toa que entrou no material do Aprender Sempre do ano passado, né, perímetro, área, então, são dificuldades para os alunos, então, por experiência, a gente vai seguir por aqui mesmo, né. Então, a gente vai trabalhar agora com esse desafio, com a habilidade medir, comparar, estimar a área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada. Então, os alunos do 4º ano agora começam a ter uma percepção de área, né? Então, a gente estava trabalhando com perímetro até agora, e agora eles começam a ter essa percepção de área aí pela habilidade. Então, o que nós vamos propor para o desafio 7? Nós vamos propor que no desafio 7, os alunos tenham uma experiência de estimar e começar a ter a percepção de área como superfície, né? Como superfície que preenche um determinado espaço. Então, o que a gente vai propor? A atividade do jornal. Os alunos vão confeccionar um jornal de 1 metro por 1 metro quadrado, né? A ideia não é explorar a questão do metro quadrado, tá? Vamos deixar isso aqui muito claro, para vocês não ficarem bravos com a gente depois. A ideia não é explorar a questão do metro quadrado, mas é que os alunos tenham uma percepção de superfície, de área, tá? E a gente entendeu que
partindo aí dessa construção de 1 metro quadrado e olhando para esse 1 metro quadrado e vendo que espaço ele ocupa no chão, olha para um cômodo, eles vão escolher um cômodo da casa, vão fazer uma estimativa. Quantas vezes esse quadrado de jornal precisaria ser usado para cobrir a área, para cobrir a superfície desse cômodo? Eles vão estimar. E depois vão usar o jornal para fazer essa medição e confrontar estimativa com medição, tá? É claro, eles estão usando aqui um instrumento de medida não convencional. Eles não vão usar trena, a gente não está pedindo cálculo de área, a gente está pedindo para eles estimarem a área e depois fazerem a medição utilizando um instrumento não convencional, que é o jornal. Si, quando você fala jornal, eu vou falar mais uma vez que no nosso desafio 6, a gente já tinha comentado sobre isso, mas mesmo assim, alguns PCs veio procurar que os alunos estavam com dificuldade de fazer essa atividade, esse desafio, por conta do jornal. Quando a gente fala jornal, não é necessariamente jornal comprado ou jornal que eu tenho em casa, mas pode ser o papel de pão, pode ser um caderno velho do ano passado, que eu posso utilizar essas folhas. A gente fala jornal por quê? Porque é uma forma de que a folha é grande, se o aluno tem em casa, ele pode reaproveitar, mas caso ele não tenha, eu posso, sim, utilizar outros materiais. A gente até teve um aluno que ele tinha 2 placas de isopor em casa, ele utilizou e conseguiu formar 1 metro quadrado. Então, assim, é com o material que eu tenho disponível em casa, né? Exatamente, muito bem lembrado. A gente viu, eles são muito criativos, né? Como a Vanessa falou, usaram isopor. Teve uma aluna que ela construiu, ela não montou o quadrado inteiro, ela usou o contorno só do quadrado, né? Usou menos jornal, sulfite, né? folha de sulfite, folha de caderno. Teve uma aluna que foi muito bacana, ela fez o quadrado e aí ela percebeu que 1 metro quadrado eram 3 pisos do cômodo, então ela nem precisou medir o cômodo todo com o jornal, ela foi medindo pela relação que ela estabeleceu com os pisos. Então, assim, eles são fantásticos, eles vão além do que a gente prevê, né? E vale mais uma vez lembrar, a gente está em período remoto, a gente está tentando ajustar esses desafios ao fato de que eles estão em casa, então como é que eles podem fazer isso em casa? A gente teve também algumas reclamações de que o aluno mora num espaço muito pequeno, a família é muito grande, está todo mundo dentro de casa. Tudo bem, gente, se não der para fazer a medição, não tem como, não faça, né? Às vezes eles acham umas maneiras super criativas de fazer, né? Então, essa menina mesmo, ela viu que 1 metro quadrado eram 3 pisos, então ela não vai precisar medir tudo, porque ela vai fazer a conta pelo piso. Então, a gente está levando em consideração toda a dificuldade do momento, sim, a gente sabe que é período remoto, a gente sabe que eles estão em casa, então, vamos fazer tudo isso com tranquilidade, sem sofrer, né, da maneira que é possível fazer, apoiando os alunos, mostrando formas criativas de fazer, mas sem maiores aborrecimentos, né? Isso mesmo. Então, é muito bem lembrado isso aí. Se não tiver jornal, pode usar um outro material, tá? Então, basicamente, o desafio do 4º ano é esse, tá? Vai envolver a estimativa e a medida com material não convencional, dando essa percepção de área, de superfície. As contextualizações que vocês vão fazer para os alunos também podem ajudar muito, né? Nesse momento que eles estavam trabalhando com perímetro e agora eles passam a olhar para a área. Então, tudo isso aí que a gente já falou, né? Vão reconhecer aí o metro quadrado, embora não seja o maior objetivo, mas eu acho que não tem como falar de área se a gente não começa a trazer essa percepção, né, para eles. E estimativa. Então, vamos olhar aí se eles são capazes de seguir a comanda. É uma comanda que tem um passo a passo, eles precisam construir o jornal, observar, estimar, depois fazer a medição com o jornal. Então, ela tem uma sequência, né, esse desafio. A referência do jornal para estimar a área do ambiente, se eles conseguem olhar para o jornal e fazer essa estimativa, e se eles conseguem fazer a medição usando o jornal, tá?
O desafio do 5º ano. Então, a gente também vai para uma habilidade aí do 3º bimestre, né, que é concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes, e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, percebam que tanto a habilidade do 4º como do 5º, ela fala em malha quadriculada, né? Então, só que antes de ir lá para a malha quadriculada com os alunos do 4º ano, a gente achou interessante dar para eles uma noção de área antes de partir para isso, para a observação disso, para a representação disso dentro da malha. Aqui, a gente já tinha conversado com os alunos, né, do 5º ano, sobre perímetro, sobre área, e aí a gente volta agora volta para a malha quadriculada, pensando na representação dessas figuras na malha. Então, a gente faz uma introdução aí, né, voltando aí a falar do metro quadrado, devido ao tamanho do metro quadrado, a gente vai trabalhar com a representação. A representação do metro quadrado, a gente vai usar o quadradinho e a malha quadriculada. Então, considerando, portanto, que cada quadradinho representa 1 metro quadrado, calcule o que é pedido. Eles têm 2 figuras, um retângulo, um quadrado, e a gente está pedindo aí cálculo do perímetro e cálculo da área de cada uma dessas figuras. E, por fim, no espaço que sobra ali da malha, a gente pede que eles registrem uma figura que tenha 5 metros quadrados de área, tá? É uma atividade relativamente simples, mas o que a gente está fazendo? A gente está voltando para a malha quadriculada, então a gente retoma a ideia de trabalho com a malha para a gente poder avançar, tá? Então, eles vão, por fim, registrar uma figura de 5 metros quadrados. Essa figura que eles vão registrar, a gente vai usar no próximo desafio. O que eles fornecerem para a gente de resposta, a gente vai usar no próximo, tá? Por quê? O que a gente quer aí? Se voltar para a malha, para que eles comecem a observar o que a habilidade pede, né? Então, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e daí por diante. Então, a ideia é essa, tá? A princípio. Acho que faltou aqui. Não, tá ok. Tá, então, algumas coisas daqui, esse é meio que um fechamento aqui, mas a gente continua trabalhando com perímetro e área na gincana, né? A gente entende que é um bom assunto para discutir com os alunos, até pelas dificuldades que os alunos já têm apresentado em anos anteriores. A gente já falou aí da dificuldade de estar trabalhando sem os indicadores, né, reais. A gente não teve, né, essa possibilidade esse ano. E é engraçado que a gente sempre falava, a gente nunca trabalhou num momento com tantos indicadores, com tantos dados, e aí esses dados são dados da gente, e a gente que meio que está operando no escuro, né? Mas a gente está trazendo aí toda a experiência que a gente tem de anos anteriores, as maiores dificuldades dos alunos, eixo, grandezas e medidas, perímetro e área. Então, são grandes dificuldades para a nossa diretoria. Aqui a gente colocou alguns pontos para a gente pensar. Então, a gente tem visto muita coisa bacana nas contextualizações, e eu acho que vale a pena trazer isso aqui, né? A gente falou para vocês o quanto era importante contextualizar os desafios para os alunos, e a gente tem visto coisas muito bacanas. Os professores estão usando recursos dos mais variados, recursos extremamente cuidadosos, fazem uma retrospectiva dos desafios. Olha, a gente já viu isso, a gente já conversou sobre isso, agora a gente vai falar sobre isso, e aí contextualiza e traz exemplos. Nossa, muito bacana mesmo, um trabalho bem cuidadoso, assim, que vocês têm feito com os alunos, e que se reflete nos vídeos que eles produzem, com certeza. Tem um outro ponto também, né, a divergência, e a gente até colocou divergência entre aspas, por quê? Mas acho que é um ponto que vale a pena considerar. A gente está trabalhando com as habilidades do 3º bimestre, a partir de agora. Mas o aprender sempre é do 2º bimestre. Então, o que a gente vai precisar aí para caminhar paralelo com a gincana? Os materiais do EMAI. Porque os materiais do EMAI do volume 2, eles estão aí, eles estabelecem relação com as habilidades do 3º bimestre. Então, se a gente for procurar lá no material Aprender Sempre, a gente não vai ter grandes referências de perímetro e área,
mas talvez se a gente olhar para o EMAI, volume 2, talvez a gente já tenha, né, esse apoio nas atividades que estão sendo oferecidas. Então, eu acho que é um ponto que vale a pena considerar, né? Sim. A problematização que a gente sempre fala, então aproveitem os vídeos que os alunos produzem para discutir com os alunos, de repente não dá para discutir todos, mas um que você traga, né, que tenha uma discussão bacana, ele pode ajudar os alunos, né, e sempre se guiar pelo que vocês observam. A gente observa uma pequena parcela do que acontece na rede, né, os vídeos que vocês mostram para a gente é muito pequeno em relação a tudo que vocês recebem e todas as informações que vocês têm aí. Então, usem essas informações para pensar de maneira intencional, né, nas rotinas de vocês e no que vocês propõem para os alunos. A gente está caminhando para a área no 4º ano, mas será que todos os alunos compreenderam o perímetro? Então, vale retomar isso, né? É necessário retomar, com quais alunos? Então, todas essas informações são muito importantes. E, por fim, a gente teve a contribuição do professor Ivan na pauta de EMAI da semana passada, de 21 a 31/8. E ele traz também uma reflexão a respeito das unidades de comprimento, ele traz sugestões, trouxe uma sugestão bem bacana de atividade, né, para trabalhar comprimentos com os alunos, estimativa e medição. E como nem todos os professores que trabalham na Gincana fazem EMAI, então é um material que está disponível no nosso Facebook, está disponível lá no nosso canal do YouTube, que vale a pena os professores assistirem aí e terem como uma boa referência de trabalho, né? Acho que é só uma recomendação. E é isso, vamos disponibilizar os materiais de apoio, esses desafios vão ser divulgados agora essa semana. A gente continua recebendo os materiais de vocês, agradecemos muito e continuamos aqui à disposição de vocês, tá? Um grande abraço. É isso aí, beijão, gente.